Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente o gás do tipo real. Pois bem, então, considerando que a força atrativa é proporcional ao número de moléculas na supracitada camada adjacente, e por consequência a força atrativa de interação entre duas moléculas é proporcional ao termo N maiúsculo dividido por volume, ou seja, o número de moléculas contidas na camada adjacente, supracitada, supramencionada, dividido pelo volume ocupado pela referida camada. Então, outra observação aqui complementar é de que as moléculas submetidas à força atrativa entre duas moléculas tais moléculas estão a uma distância de aproximadamente. E quais moléculas? As moléculas que estão interagindo, certo? Essas moléculas que estão interagindo diretamente, elas estão a uma distância de aproximadamente R subíndice 0, onde R subíndice 0 é o raio efetivo da molécula, e essa distância é em relação à parede do recipiente. Ponto, ressalte-se que o número de moléculas aqui referidas é proporcional também a N dividido por volume. Pelo número de moléculas dividido por volume, ou seja, número de moléculas por unidade de volume, em um espaço euclidiano de 3 dimensões, de modo que essa camada adjacente conterá uma densidade de moléculas, uma densidade volumétrica de moléculas, por assim dizer. E a diminuição de pressão dependerá dos dois fatores, do fato de que a força atrativa é proporcional ao número de moléculas dividido por volume, e o segundo fator é de que as moléculas submetidas estão à distância de R subíndice 0, e essas moléculas também estão distribuídas de modo que o número delas é proporcional a N dividido por volume. Pois bem, então nós temos dois fatores que estão associados a essa proporção, né, e influenciam diretamente a diminuição de pressão, e esses fatores devem se relacionar, se acoplar de modo multiplicativo, em outras palavras, de modo que seja estabelecido matematicamente a multiplicação de um fator pelo outro fator. A multiplicação desses fatores gera então o fator geral de proporcionalidade relativo à diminuição da pressão em razão do efeito, né, de atração interativa entre duas moléculas. Pois bem, então agora vamos escrever a diminuição de pressão, e essa diminuição de pressão sobre a parede do recipiente que contém todas as moléculas componentes de um determinado gás do tipo real. Então, essa diminuição de pressão, aqui vamos escrever diminuição de pressão sobre a parede do recipiente que obviamente está contendo gás. Então aqui nós temos a seguinte configuração: essa variação de pressão, aqui representando a diminuição de pressão. Se é diminuição de pressão, então necessariamente isso implica que ΔP é menor do que zero. E então ΔP, essa variação de pressão, ela é proporcional aos dois fatores apresentados durante a última aula, e portanto eles são relacionados matematicamente por meio do acoplamento multiplicativo. Então é proporcional a N dividido por volume multiplicado por N dividido por volume. N dividido por volume. Isso implica que aqui nós temos N dividido por volume elevado a expoente 2. Então, ΔP é proporcional a N dividido por volume elevado a expoente 2. Muito bem. Então, como que nós vamos escrever para representar o fato experimental a ser medido em laboratório? Isso pode ser entendido como menos A dividido, ou menos A multiplicado por N dividido por volume elevado a expoente 2.
O que é esse A? Esse termo A. Esse termo A é uma constante dependente do tipo de molécula ou dos tipos de molécula